Olá, eu sou Fabiana Keller e nesse vídeo vamos falar sobre a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS. Nesse vídeo, iremos abordar os principais tópicos da política institucional para os cursos de ensino médio integrado. Vamos conhecer? A primeira parte desse vídeo será dividida em pequenos tópicos, de forma a conseguirmos compreender com todas as palavras se encaixam e fazem sentido. Iremos abordar o que é política, o que significa institucional, o que é ensino médio integrado e o que é a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS. Quais os principais tópicos que ela aborda? No primeiro tópico, precisamos diferenciar de que política estamos falando, de modo bem simples, para simplificar mesmo. A forma mais geral de usar a palavra política é em termos de política partidária, aquela na qual elegemos nossos governantes através do voto democrático que foi conquistado a partir da Constituição Federal de 1988. Mas a política da qual estamos falando aqui é a política que deve ser entendida como um documento que norteia, que dá diretrizes uniformes a uma instituição, neste caso ao IFRS. Neste ponto, chegamos ao segundo tópico, o que significa institucional. Institucional é algo que se aplica de forma inteira a uma mesma organização. Assim, a política deve ser observada por todos os campi. Já temos duas palavras do nosso tópico bem definidas. Já podemos entender de que estamos falando de um documento escrito. Esse documento uniformiza a ideia que o IFRS tem a respeito do ensino médio integrado e dá diretrizes que tornam essa ideia única, tanto em termos de unidade da instituição, como em termos de ser a nossa forma de pensar e refletir sobre o ensino médio integrado. Agora já utilizamos o terceiro termo que compõe o título deste vídeo, ensino médio integrado. Aqui iremos explicar dois termos que foram reunidos para explicar essa forma de oferta de curso. O ensino médio, por si só, é a etapa intermediária que ocorre após o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e anterior ao ensino superior, mas também podendo se configurar na etapa final da educação básica. O ensino técnico, por sua vez, confere uma habilitação em determinada área técnica. Atualmente, no IFRS, temos aproximadamente 60 diferentes cursos técnicos, sendo ofertados nos 17 campi nas modalidades concomitante, subsequente e integrado, gerando em torno de 90 ofertas. Concomitante é a modalidade em que o estudante cursa o ensino médio em uma escola e o ensino técnico em outra escola, em turno contrário. Ele terá dessa forma 2 certificados de conclusão. Subsequente é a modalidade em que o estudante já concluiu o ensino médio, opta por cursar o ensino técnico, ele terá, nesta forma, um certificado de conclusão do ensino técnico, posterior ao certificado do ensino médio. Já a forma integrada é aquela em que o ensino médio e o ensino técnico são cursados ao mesmo tempo e na mesma escola, porém, não apenas de forma simultânea na mesma escola.
O PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, também é ofertado em alguns campi do IFRS na forma integrada. É nesse ponto que a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS se apresenta. Ao conferir um norte, uma diretriz de como o ensino médio integrado do IFRS irá se consolidar, para que não seja apenas um aglutinado de componentes curriculares da área básica e técnica, e sim para que haja uma verdadeira integração dos conhecimentos com vista à educação integral do nosso estudante. Mas então, quais os principais tópicos que ela aborda? A Resolução número 55, de 25 de junho de 2019, aprova a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS. A aprovação deste tipo de documento é feita pelo Conselho Superior, também conhecido como CONSUP, que deliberam as decisões que impactam na instituição como um todo, como é o caso da política. Os principais tópicos da política são concepções de ensino médio integrado e a identidade do IFRS, reflexões e diretrizes para a organização curricular do ensino médio integrado, metodologia de ensino e a prática profissional integrada no ensino médio integrado, formação continuada de professores e a articulação do ensino integrado e a avaliação como prática integradora. Ok, é bastante coisa, mas o que realmente precisamos saber sobre tudo isso? Vamos falar mais sobre integração? Vamos imaginar duas salas de aulas cheias de estudantes. Eles são do mesmo curso, mas cada turma está tendo uma aula de um componente curricular diferente no mesmo horário. Vamos supor que estamos falando de física na sala 1 e introdução à mecânica na sala 2. O professor de física está ensinando o seu conteúdo com exemplos hipotéticos retirados de um livro de física para estudantes que estão cursando o primeiro ano do ensino médio. Já o professor de introdução à mecânica está tendo dificuldade de ensinar algumas partes do conteúdo, pois os estudantes, em sua grande maioria, estão vendo isso pela primeira vez. Ou também a hipótese de o professor de física estar explicando um conteúdo que o professor de introdução à mecânica já tem explicado e até feito provas sobre o assunto. Isso gera retrabalho por parte dos estudantes e ocupa horas de aula que poderiam estar sendo aproveitadas para outros conteúdos importantes para o decorrer do curso. Agora, podemos estar nos perguntando, será que os professores não poderiam conversar e buscar uma alternativa para integrar os conteúdos? Verificar as sobreposições ou até mesmo as lacunas na formação do estudante? Sim, até poderiam, mas isso gera um trabalho bastante grande, como devem estar imaginando. Esse simples exemplo já abriu tantas possibilidades de integração, não é mesmo? É neste ponto que voltamos à política. Ela organiza a forma como será feita a integração. A iniciativa de integrar pode até ocorrer, como no nosso exemplo, mas é preciso muito mais. É preciso que o processo seja documentado, aprovado e sistematizado em um projeto pedagógico de curso. Integrar não é apenas reunir dois componentes curriculares, os transformando em um só. Esse novo componente curricular precisa fazer sentido no todo do curso e no perfil do egresso que se busca. Mas e o que muda para o estudante essa forma de trabalho integrado? Não fica mais difícil assim o curso? O projeto pedagógico do curso, ou PPC, é pensado de forma a embasar o estudante para que ao decorrer de sua caminhada, ele tenha os conteúdos de base que serão necessários ao entendimento dos componentes curriculares mais complexos. Além disso, a formação
formação cultural também faz parte da formação integral dos estudantes, que devem ser competentes não só tecnicamente, mas também conhecedores do seu lugar no mundo do trabalho, entendendo-se como cidadãos de direitos e deveres. Outro ponto importante que a política traz como possibilidade é a avaliação como prática integradora, na qual os estudantes poderão ter as avaliações integradas, ou seja, mais de um componente curricular integrando-se também na avaliação, como forma de integrar ainda mais o conhecimento estudado, buscando ampliar o sentido de tudo isso em busca da formação integral do estudante. Só para termos uma ideia, o exemplo que utilizei é de um componente curricular chamado Física para Mecânica. Fazendo uma busca no PPC do curso técnico em mecânica integrado ao ensino médio do campus Ibirubá, este componente curricular aparece em pontos de integração em outros 5 componentes curriculares, sem contar os diversos componentes curriculares e conteúdos que estão integrados a ele. Bastante complexo, mas ao mesmo tempo muito bem alinhado ao que a política traz como norte. A segunda parte desse vídeo será dividida em tópicos, que irão nos auxiliar a entender um pouco mais sobre a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS. No primeiro tópico da política, concepções de ensino médio integrado e a identidade do IFRS, iremos subdividir em 2 pontos. O primeiro é a concepção de ensino médio integrado. O que se busca com o ensino médio integrado é superar a dualidade no ensino, aquela que historicamente separou a formação geral da formação profissional, colocando uma hierarquia entre os saberes. O ensino médio integrado questiona a concepção do ser humano dividido entre executar e pensar, como se fossem opostos. Historicamente, a educação profissional foi colocada em um lugar de formação de mão de obra para as necessidades do capitalismo. Contrário a essa forma dual de pensar, o ensino médio integrado se estabelece dentro de uma percepção total sobre os sujeitos, tendo a formação humana integral como seu princípio fundamental. Tendo a percepção do sujeito total, o ensino médio integrado traz a noção da formação integral como princípio. Além disso, a política está alicerçada na ideia do trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo está vinculado à própria forma de ser dos seres humanos. O trabalho constitui o ser humano, que produz a sua realidade. Ele intervém na natureza para atender às suas necessidades. O ser humano é criativo, nosso trabalho é proposto pensando na coletividade. Buscamos o comprometimento ético, solidário e cidadão. Com isso, a política propõe a percepção na qual os estudantes sejam sujeitos ativos, ampliando os espaços de escuta e a atuação política dos nossos jovens na construção do ensino médio integrado. Mas tudo isso é proposto visando uma mudança de foco na educação profissional. Lembram que eu falei anteriormente que historicamente a educação profissional estava voltada às necessidades do mercado? O objetivo formativo perpassa pelas questões básicas que formam o ser humano, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. E o mundo do trabalho? O trabalho, da forma como o concebemos, é uma especificidade do ser humano. Mas o mundo do trabalho não se reduz à atividade laborativa, ele reúne as demais dimensões da vida humana. Compreende a produção dos elementos necessários para a sobrevivência biológica e também as demais dimensões da vida humana. São necessidades da vida humana as dimensões cultural, social, estética, simbólica,
lúdica, afetiva. Por isso que não se pode tratar do mundo do trabalho e mercado de trabalho como sinônimos. O mundo do trabalho engloba muito mais do que apenas a dimensão laboral. Ainda na temática das concepções de ensino médio integrado e a identidade do IFRS, a política nos traz o conceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Indissociável é aquilo que não pode ser separado. A política aponta que as estratégias de curricularização da pesquisa e da extensão são elementos-chave para a concretização da formação humana integral e do trabalho como pressuposto da interdisciplinaridade. Na tela, podemos ver o quão complexo o tema da indissociabilidade é. Praticamente todos os temas perpassam os 3 aspectos da indissociabilidade, sendo apresentados neste mapa de forma didática. O próximo tópico trata das reflexões e diretrizes para a organização curricular do ensino médio integrado. Para falarmos sobre currículo integrado, precisamos relembrar um conceito que perpassa o assunto da primeira parte deste vídeo. O que é integrar? Integrar está na completude da compreensão das partes no seu todo, ou da unidade no diverso. Dessa forma, a educação geral é entendida como parte inseparável da educação profissional e tecnológica. Falando especificamente do currículo de ensino médio integrado, ele não pode ser uma simples composição da formação geral e específica, para que o objetivo da formação integral do sujeito seja atingido. É preciso consolidar o currículo de forma unitária. Precisa buscar romper a fronteira da compartimentação de conteúdos. O perfil do egresso deve ser o ponto primordial na construção do currículo. Deve ser construído de forma a integrar saberes, buscar uma formação humana e técnica consistente, aliar o mundo do trabalho e a vida. No planejamento do currículo, o trabalho é coletivo e democrático. A voz de todos deve ser ouvida, para que se possa planejar e avaliar de forma coletiva. Também não podemos deixar de mencionar que os documentos norteadores, a legislação educacional e as diretrizes nacionais vigentes devem ser atendidas. Os institutos federais têm autonomia e alguns documentos específicos de referência que devem ser seguidos. A vocação dos institutos federais é pela luta contra a precarização da educação e é neste intuito que os documentos institucionais e norteadores da educação profissional e tecnológica devem ser pautados. Porém, precisamos reforçar que, além de conteúdos densos específicos da natureza de cada componente curricular, a formação do estudante é mais ampla e precisa possibilitar a leitura e interpretação da realidade, buscando alternativas para resolver problemas que se apresentam. Ou seja, a educação não pode se desvincular da realidade, sendo essa a prioridade. Ao pensarmos na vinculação com a realidade, podemos pensar também na significação dos conhecimentos e sua aplicabilidade. Uma aprendizagem é considerada significativa quando consegue integrar os saberes e considerar o conhecimento prévio, pois é muito mais significativo aquele conhecimento que é construído do que aquele que é simplesmente absorvido. Promove a aprendizagem de conhecimentos com sentido, supera a dissociação entre teoria, ciência, prática, atitude e ética, promove o desenvolvimento de saberes e fazeres conscientes e contextualizados,
fortalece a perspectiva da permanência e êxito dos estudantes. Lembrando do nosso exemplo, não faz muito mais sentido estudar física alinhada à mecânica do que física geral, uma vez que o curso é técnico integrado à mecânica? A integração curricular reconhece a importância dos componentes curriculares historicamente reconhecidos. Eles trazem conceitos próprios e específicos de cada área do conhecimento. Contudo, nosso olhar, ao trabalharmos na perspectiva do ensino médio integrado, se modifica. É preciso conhecer e reconhecer os outros componentes curriculares, identificando assim as aproximações e os caminhos para a construção da integração curricular. Isso pode parecer difícil, já que a própria ciência em muitos momentos optou por analisar o micro, apenas a particularidade de cada área. Mas como a mudança é um fator também social, precisamos nos dispor a encontrar novas formas de ver e contribuir com a construção do conhecimento. A política deixa claro que a interdisciplinaridade não é a única forma de organização do currículo. A ação pedagógica por áreas do conhecimento pode ser uma estratégia, sem que nenhum componente curricular seja esquecido. É necessário enfatizar o contato com a experiência prática no ensino médio integrado, sempre articulada com o conhecimento científico que lhe dá sustentação. Diferente do que costumamos supor, as habilidades exploradas e os conhecimentos desenvolvidos em atividades práticas não são necessariamente precedidos de conhecimentos teóricos, apresentados por métodos tradicionais de ensino. São conhecimentos diferentes e complementares e, por sua própria natureza, conhecimentos integradores. No exercício prático, não é possível separar os saberes de forma mecânica. Os saberes da vida prática precisam ser trabalhados e exercitados em atividades que permitam as expressões corporais, criativas, de relacionamento, posicionamento e debate. Como dissemos anteriormente, a proposta do IFRS em seus cursos de ensino médio integrado busca superar a dualidade da formação acadêmica versus a formação para o trabalho. Essa superação só é possível com a reflexão crítica sobre os currículos e as práticas. A respeito das cargas horárias dos currículos dos cursos de ensino médio integrado, a política traz alguns pontos importantes. Visto que a educação e a formação não ocorrem apenas nos espaços escolares formais, é fundamental prever o tempo de dedicação para as atividades formais de ensino. Reservar um espaço da carga horária, prevendo o espaço de socialização. Os estudantes devem poder conciliar atividades de trabalho e família. Os currículos também devem manter-se com a carga horária adequada ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, garantindo que todos os componentes curriculares sejam necessariamente contemplados. Para que os cursos se adequem à carga horária do Catálogo Nacional de Cursos, é necessário que se reflita sobre quais conhecimentos são constituintes da formação plena do sujeito. Uma formação que seja crítica, autônoma e emancipadora. A formação profissional não deve ser limitante, ela deve ser o elemento de inserção da realidade local. Ela é a abertura das diversas possibilidades de trajetórias a serem trilhadas. É preciso garantir as condições para que os estudantes possam explorar as suas potencialidades na direção dos mais variados campos da ciência, da arte e da técnica. Por isso, a definição pela formação humana integral. O terceiro grande ponto que abordaremos neste vídeo são as metodologias de ensino e a prática profissional integrada ao ensino médio integrado. As metodologias de ensino devem possibilitar ao estudante aprender de formas diferentes,
ter um olhar mais amplo e humano sobre as questões trabalhadas, ser capaz de articular outras formas de expressar o conhecimento, vivenciar a indissociabilidade entre teoria e prática, experienciar a pesquisa como princípio pedagógico, ter a oportunidade de conhecer a dimensão prática do trabalho com possibilidades de observação, análise, interpretação e mobilização de conhecimentos. A possibilidade de realizar avaliações integradas e se autoconhecer por meio de novas experiências. Precisamos ter em mente que integrar não se resume a simplesmente unir conteúdos. É necessário ir além e refletir sobre qual é o papel do estudante nesse processo e o que se pretende com a sua formação. Novamente aqui trazemos a temática do perfil do egresso. Nosso compromisso é de educar para a participação política e produtiva do mundo das relações sociais concretas. Para que isso seja possível, precisamos possibilitar o desenvolvimento da autonomia intelectual e ético-política dos nossos estudantes. Metodologias de ensino e práticas integradoras são um desafio tanto para os professores quanto para os estudantes. Toda a nossa formação foi baseada numa lógica de separação e divisão dos conteúdos em pequenas caixinhas. É necessário que se faça um planejamento das metodologias de ensino e aprendizagem que serão adotadas, considerando que os desafios despertem o desejo de aprender e o sentido desse aprendizado. Para que isso se efetive, é necessário pensar em estratégias que extrapolem a sala de aula. A curricularização de projetos é uma das estratégias que podem ser utilizadas. A pesquisa também pode ser uma aliada na efetivação do ensino médio integrado, já que ela ultrapassa as fronteiras dos componentes curriculares e se envolve na busca de respostas nas mais diversas áreas do conhecimento para a solução do problema a ser pesquisado. Para facilitar o desafio que surge em definir exatamente o que é e como se faz ensino integrado, a política nos traz algumas estratégias metodológicas integradoras. A articulação dos componentes curriculares com os projetos de ensino, pesquisa e extensão, incluindo a participação dos estudantes. Estabelecimento de um fazer pedagógico inovador voltado à superação da dicotomia ciência-tecnologia e teoria-prática. Desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Conhecer e dialogar com a realidade e experiência de outros campi. O intercâmbio das experiências é fundamental para o fortalecimento do ensino médio integrado. Muitas vezes a forma como um campus está trabalhando a integração pode ser uma ótima ideia para outro campus que está com dificuldade de visualizar alguma possibilidade. Outra estratégia pode ser explorar as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas didáticas de socialização de trabalhos desenvolvidos nos campi. A política ainda ressalta que é necessário ter um bom planejamento para que os atores envolvidos compreendam que essas atividades fazem parte do currículo, que são atividades pedagógicas necessárias para a formação do sujeito integral. Outro ponto importante é que é preciso deixar claro o vínculo da atividade ou projeto com os conteúdos curriculares presentes nas ementas do curso. Inclusive, é muito importante que todas as atividades sejam registradas para legitimar a metodologia adotada. É fundamental o envolvimento de todos, a equipe pedagógica, coordenadores de curso, os técnicos e, na medida do possível, dos responsáveis pelos estudantes. A política também salienta que o ensino na modalidade presencial é imprescindível para a efetivação da proposta de integração curricular. A modalidade de educação à distância é considerada como um possível instrumento
especialmente para o registro de atividades de pesquisa e extensão em ambientes virtuais de aprendizagem. E mesmo que a ênfase seja no ensino presencial, a utilização de recursos tecnológicos é interessante e pode contribuir com a proposta do ensino integrado. O quarto grande ponto que abordaremos neste vídeo é a formação continuada de professores e a articulação do ensino integrado. Neste ponto, a política institucional para os cursos de ensino médio integrado faz um gancho com a Resolução número 25, de 17 de abril de 2018, que estabelece a política institucional para a formação inicial e continuada de professores da educação básica do IFRS. Essa política traz os princípios, diretrizes e objetivos para orientar a organização e o funcionamento dos cursos de formação de professores do IFRS, alinhados com as políticas e princípios institucionais e a legislação vigente. Para que a educação ofertada no IFRS esteja alinhada aos princípios da formação integral dos nossos estudantes, é necessário que a formação continuada dos nossos servidores, que atuarão no ensino médio integrado e demais modalidades de oferta, seja pensada também nesse sentido de integralidade. As propostas para a formação continuada de professores e articulação com o ensino médio integrado devem contribuir para a construção de conhecimento didático e político-pedagógico. Devem buscar construir uma relação entre o significado curricular e a construção desse significado por parte dos estudantes. O último ponto que a política aborda é a avaliação como prática integradora. A avaliação é um processo contínuo de reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Ela busca captar os avanços, resistências e dificuldades. Possibilita a tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. Devemos ter em mente que a avaliação como prática escolar não é uma atividade simplesmente técnica ou neutra. Ela é orientada por um dado projeto ou campo teórico. A avaliação de aprendizagem é um mecanismo de diagnóstico, registro, análise e acompanhamento. A avaliação extrapola a classificação dos alunos em aprovados e não aprovados e visa promover a aprendizagem e a formação integral dos estudantes. A avaliação deve ter a intencionalidade de romper com a dualidade estrutural, deve contribuir para a formação integral dos estudantes, deve ser pensada de modo a articular a formação geral e específica, considerando as especificidades dos sujeitos. As práticas de avaliação devem ser coerentes com a proposta institucional e com o projeto político-pedagógico que visa a autonomia, a criatividade e a solidariedade dos sujeitos. A avaliação pode ser subdividida em 3 elementos: avaliação diagnóstica, do conhecimento dos educandos e do dimensionamento metodológico. A avaliação participativa, envolvendo a todos, possibilitando que se tornem sujeitos. E a avaliação formativa, processual e contínua, reorientando-os e visando o desenvolvimento dos educandos. O processo avaliativo deve ser contínuo, participativo, buscando corrigir possíveis distorções e encaminhando para a superação das dificuldades apresentadas. Deve ser uma continuidade da ação pedagógica da aprendizagem, sendo um elemento integrador e motivador, não sendo percebido como uma ameaça pelos estudantes. A avaliação abrange 3 dimensões: desempenho do aluno, desempenho dos docentes e a adequação do currículo.
é um processo global e uma perspectiva qualitativa que está vinculada a uma concepção diagnóstica e voltada à promoção da aprendizagem. Esse vídeo teve como objetivo apresentar a política institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS, tornando assim o seu conteúdo mais conhecido pela comunidade do IFRS. Muito obrigada pela sua atenção.